Saudações, meu povo! Como é bom estar aqui mais uma vez para trazer uma reflexão escriturística para cada um de nós. Já falamos sobre alguns assuntos, mas a cada semana queremos trazer novos panoramas bíblicos, queremos trazer novos assuntos também da atualidade que são refletidos pelo Evangelho e pela totalidade da Bíblia Sagrada. Hoje nós queremos falar um pouco sobre depressão. E o texto que foi escolhido foi 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, que diz: Ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Um dos grandes mitos que existe é que depressão, a pessoa depressiva, tem falta de Deus ou tem um vazio de Deus. Sabemos pela experiência e pelas escrituras que isso é um mito, que isso não é uma verdade, que isso é uma fake news. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós encontramos homens de Deus que foram usados para realizar milagres, prodígios, sinais e maravilhas, que passaram por dificuldades, passaram por tribulações, passaram por momentos de grandes conflitos externos e internos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, também nós percebemos essa realidade. Quando vemos os dois homens que mais realizaram proezas no Velho Testamento, nós podemos perceber Moisés, que foi nada mais nada menos aquele que escreveu 5 livros do Velho Testamento, os 5 primeiros, o Pentateuco, a Torá, a Lei, aquele que realizou as 10 pragas no Egito, aquele que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, passando pela abertura do Mar Vermelho, aquele que fez o fechamento pelo poder de Deus e levou o exército de Faraó a morrer afogado, aquele que transformou água amarga em água doce, aquele que tirou água da rocha, que fez pão descer do céu, entre muitas outras coisas, entrou também no processo depressivo. Mas hoje nós queremos falar sobre o segundo maior profeta de Israel. Esse já não escreveu nenhuma página das Escrituras, mas a sua história é relatada a partir do capítulo de número 17 de 1 Reis. E o seu nome é Elias. Ele entra na história de uma maneira bastante intensa. Ele chega já profetizando, declarando: segundo a minha palavra, não cairá mais uma gota de água dos céus, não descerá chuva sobre Israel. E assim foi durante 3 anos e 6 meses. Elias foi um profeta que enfrentou a liderança política de Acabe, o pior rei de Israel, e Jezabel, a primeira dama ou a rainha de Israel. Esses dois, essa dupla dinâmica do mal, foram aqueles que confrontaram o ministério profético de Elias. Só que Elias não se abateu, pelo contrário, durante esses 3 anos e meio, ele realizava multiplicação de óleo, multiplicação de farinha. Durante todo o seu ministério, Elias realizou 16 milagres. Quando o auge do seu ministério foi quando ele desafia os profetas, tanto da divindade Baal quanto da divindade Ácera. Mais conhecido, o seu desafio ficou como o desafio de Elias aos 400 profetas de Baal, do qual ali eles clamaram por fogo, mas não houve resposta. E Elias, em uma oração pequena, mas consciente, sabendo o que ele estava falando, veio, desceu fogo dos céus, consumiu o sacrifício que Elias tinha feito. O altar que tinha sido restaurado por ele recebeu glória nova, e ali o povo de Israel puderam naquele momento declarar que só Deus, que só o Senhor é Deus. No entanto, Elias, no auge do seu ministério, recebeu uma ameaça de morte. Isso já era comum na sua vida, mas por aquilo que ele estava passando, ali teve um impacto profundo no seu ministério. Elias se isolou no discipulado, Elias se distanciou da casa dos profetas, Elias
caminhou sem um destino, sem um sentido. Elias foi para os lugares aonde Deus não pediu que ele tivesse, que ele fosse ou ficasse. E quando diz o versículo de número 4, que quando ele vai pedir algo a Deus, ou conversar com Deus, ou no nosso popular, orar, as escrituras são bem claras ao relatar, ao descrever que Elias pediu para si a morte. O homem tão usado, o homem que tinha direções, o homem que tinha visões, revelações, predições, o homem que era um Davi era a expressão para profeta, um porta-voz, agora está cabisbaixo, andando como um andarilho, sem esmo, sem direção, e quando chega para adentrar uma caverna. Ali ele pede a morte, mas a voz do alto, a voz de Deus, a voz de Elohim, a voz do Altíssimo é: que fazes aqui? Você que está me vendo pelas suas redes sociais, talvez esteja dentro de uma caverna, e a pergunta que Deus faz é: o que fazes aqui? Nós precisamos tratar as nossas angústias, sim, buscando a Deus. Isso é prioritário, porque a nossa alma anela por Ele. Mas se por acaso eu tenho um problema nos olhos, eu vou procurar uma pessoa que trate, um especialista em olhos, para tratar as minhas debilidades, as minhas limitações. Se eu tenho um problema no coração, eu procuro um cardiologista. Se eu tenho um problema nos dentes, eu procuro um dentista, um odontólogo. Se eu tenho um problema na pele, eu procuro um dermatologista. E assim sucessivamente com cada parte do nosso corpo. Se eu tenho um problema de alma, na mente, no psique, é necessário procurar as pessoas devidas, que estudaram para isso. Um psicólogo e um psiquiatra, que podem dar orientação, podem dar um norte, podem organizar a nossa maneira de pensar, nos levar a uma terapia produtiva. E se necessário entrarmos em medicamento, entraremos, para que tudo esteja ordenado. Eu, como líder cristão, como pastor, eu levo as pessoas a serem tratadas pelas Escrituras. E pelas Escrituras, a pergunta continua ecoando, reverberando: que fazes aqui? Deus quer te tirar da caverna, e Ele vai te tirar da caverna utilizando outras pessoas, te dando um senso de tarefa, te dando um senso de missão, te dando um senso de propósito e de uma jornada com um destino certo. Mais do que sucesso, o Senhor Ele quer te dar significado, e tendo significado, ter ânimo na vida será algo como consequência do seu viver diário. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua mente, alma e corpo. Receba ânimo do Senhor sobre você.